Segundo Reis, capítulo 4. Glória a Deus. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Glória. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus. E diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tu tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E ele lhe trazia os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vasos nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Só até aqui, irmãos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Essa foi, irmão, uma parte da palavra que Deus nos mostrou. São leituras, irmãos, bastante conhecidas, que são palavras que normalmente lemos muito, até em nossa casa mesmo, quando nós estamos fazendo algum tipo de devocional. São palavras que nos enchem de sabedoria, nos enchem de virtude, são palavras maravilhosas que a gente claramente vê o poder do nosso Senhor. Veja que história, irmão, intrigante. Existia uma mulher, ela era esposa, né, de um dos servos dos profetas. Porém, esse servo dos profetas, irmão, não sabemos o que houve, ele acabou se endividando. Não sabemos se ele não tinha controle sobre suas economias, não sabemos se ele comprou algo para dentro da sua casa e não conseguiu quitar até que morreu e ficou a dívida para a família. O fato é que tinha uma dívida em aberta e pessoas, irmãos, os credores, queriam receber aquelas parcelas que tinha um acordo ali entre aquele homem que acaba morrendo e a sua dívida, ela agora respinga na sua esposa e nos seus filhos. E aquele credor, irmãos, foi até a casa daquela mulher a fim de receber o pagamento. Só que o pai de família, irmão, já estava morto. Aquela mulher não tinha como pagar essa bendita dívida. E assim, meus irmãos, as coisas eram meio apertadas nessas épocas, porquanto o credor ele não perdoava o pecado, não perdoava a dívida, e ele queria algo que suprisse a sua necessidade. Então, irmãos, aqueles homens, a fim de que a sua dívida fosse sanada, eles decidiram levar os filhos desta mulher embora, para que eles trabalhassem como escravo até pagarem esta dívida. Se eles assim conseguissem, né, trabalhar até essa dívida fosse sanada. Não sabemos o valor também dessa dívida. O problema tinha um grande problema dentro dessa casa e essa mulher não conseguia resolver. Ela não tinha como resolver esse problema que eminentemente surgiu. O problema está dado, irmãos. E qual é a atitude que essa mulher toma? Veja que atitude, irmãos, louvável. A gente pode, irmão, quando está com algum problema desse tipo ou parecido, às vezes a gente corre, irmãos, a um amigo e não tem problema algum a gente recorrer a algum irmão, amigo, que a palavra de Deus diz que nós devemos, irmãos, contar a necessidade aos santos a fim que as necessidades sejam supridas. Porém, meu irmão, essa mulher ela tomou uma decisão muito louvável. Ela sabia que o seu marido servia aos profetas, ele também era um servo de Deus. E essa mulher foi se aconselhar com o profeta. O profeta, irmãos, ele era
meio que o porta-voz de Deus na terra. Quando Deus levantava um profeta, irmãos, esse homem ele tinha virtude, ele tinha qualidades que o colocava como tal, não que ele fosse melhor do que os outros, mas Deus ele ia capacitando, iluminando, dando condição desse homem ele ser diferente. E como Deus é santo, irmãos, importa que aqueles que o sirvam também sirvam em santidade. A gente sabe que Eliseu foi conhecido pela sunamita, pelo seu procedimento, pelo seu bom testemunho, pelas palavras que saíam da sua boca, pelo modo dele andar, de agir. Chega um momento que a sunamita, conversando com o seu marido, diz, olha, tu tem observado esse homem? Esse homem verdadeiramente é homem de Deus. Ele não vivia, irmãos, apregoando, não vivia usando Bíblia embaixo do braço, mas ele dava um testemunho. Onde Eliseu estava, irmãos, ele procurava ser luz daquele lugar e sal da terra. Isso era notável, irmão, a sociedade que circulava a vida de Eliseu. E essa mulher, ela foi recorrer a ele. Como que diz, meu marido era servo de Deus e esse profeta fala das coisas de Deus. E eu vou lá. E ela chega dizendo, meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar os meus filhos para serem servos. Ou seja, os credores queriam levar os filhos dela para trabalhar para eles como escravos, a fim de sanar aquela dívida. E imagine, irmão, para uma mulher que engravidou, teve suas 2 gestações, e em um determinado momento da sua vida, meu irmão, eminentemente, chega alguém e leva o fruto que saiu do seu ventre embora. E não sabendo ela se retornaria ou não. E essa mulher ela teve muita sabedoria, irmãos, em consultar o profeta. E Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tu tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão a botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então ela declarou, irmãos, para ele, ela disse, olha, eu só tenho um pouco de azeite em casa. O azeite, irmãos, era uma substância muito valiosa, até hoje é valioso também, os irmãos sabem disso, que um azeite bom, um azeite extra virgem, ele é muito caro nos nossos supermercados ainda hoje. E imagine nesta época, irmãos, era muito mais caro ainda. E o que acontece, irmãos? Essa mulher recebeu uma ordem do profeta de que ela tinha que ir aos seus vizinhos pegar vasilhas, não poucas, mas muitas vasilhas. Agora imagine, irmão, um pouco só de azeite, qual a hipótese para tantas vasilhas assim? O fato é que essa mulher, irmãos, ela obedeceu. Quando nós vamos buscar o conselho de Deus, irmãos, Deus vai dar o conselho. E nós temos que ter fé para obedecer o conselho que Deus mandou. Então, o profeta, irmãos, ele era a boca de Deus. Quando ela busca o conselho, ele dá o conselho e ela tem que pôr em prática. É ouvir a palavra e praticar. Por isso que Tiago diz, irmãos, que nós não devemos ser só ouvintes, mas nós devemos também ser praticantes, colocar a palavra em prática. A palavra de Deus ela tem praticidade para o nosso dia a dia. E imagine, irmãos, essa mulher agora saindo de porta em porta da sua vizinhança, buscando vasilhas emprestadas, e o que acontece? Irmão, para isso a gente sabe que nós temos que ter um bom testemunho. E aqui vai a primeira provocação. Qual é o grau de testemunho e de relacionamento que você tem com a tua vizinhança? Será que se Deus te incumbisse, te desse uma ordem de você ir na tua vizinhança e pedisse alguma coisa emprestada, você ia ter caráter, você ia ter condição de ir até uma daquelas pessoas e pedir alguma coisa? Porque às vezes, irmão, nós temos que meditar nisso também. Licença, irmão, só para ajeitar a cadeira aqui. Aí, irmãos, nós temos que ter essa ideia também, de que muitas das vezes, irmãos, Deus vai nos pedir coisas e nós temos que fazer. Será que se Deus pedisse para que nós fôssemos até nosso vizinho, por exemplo, para evangelizar,
falar das coisas de Deus, será que nós falaríamos, irmãos, com clareza, com franqueza? Como é que está o nosso relacionamento, irmãos, em relação aos nossos vizinhos? Será que nós, irmãos, estamos sendo luz do nosso bairro e sal da terra do nosso bairro? Ou será que nós estamos deteriorando o relacionamento? Porque em uma hora, irmãos, que Deus mandar a gente ir anunciar a sua palavra, anunciar o seu evangelho para alguém que está em torno da nossa casa, como que nós vamos abrir a boca, irmão, se a gente não dá um bom dia, se a gente não dá uma boa tarde, se a gente anda de nariz empinado, se a gente acha que é melhor do que as pessoas, e a gente às vezes esquece de onde Deus nos tirou, e às vezes é muito pior do que a condição que os nossos vizinhos estão. Então, essa mulher, meu irmão, ela tinha um relacionamento muito razoável entre a sua vizinhança. E isso é prova, irmão, de que ela era uma pessoa benquista, porque em momento nenhum a gente vê que ela não volta sem os vasos, mas ela volta com muito vaso, irmão. Ela volta com muito vaso. Então, ou seja, ela tinha um bom relacionamento entre a sua vizinhança. Então, se Deus mandasse ela anunciar também a palavra de Deus, ela conseguiria fazer isso com muita facilidade. Então, irmão, nós temos que meditar também nessas coisas, que às vezes, irmãos, a gente entra para um culto, louva a Deus, agradece, ora, ouve a palavra, maravilha, só que quando a gente sai da igreja, irmãos, parece que a gente tira a fantasia de crente, deixa lá na porta da igreja e sai totalmente diferente, irmãos. Sai totalmente diferente, ou seja, cadê o nosso testemunho perante a sociedade? Você tem sido luz do teu bairro? Você tem sido luz dentro da sua casa? Ou você tem sido pontes quebradas que não ligam uma ponta à outra? Será que você tem sido sal de dentro da tua casa? Será que você tem conservado o bom relacionamento dentro do teu lar? Será que você tem conservado o relacionamento onde você trabalha, onde você estuda, onde você se relaciona? Você está sendo luz aonde você frequenta? Então, a gente tem que meditar também nessas coisas, meus irmãos. Então, Deus é aquele, meu irmão, que nos dá tudo o que é necessário e nós pedimos de acordo com a nossa necessidade. Porém, meu irmão, será que se Deus pedir algo para nós, nós vamos ter capacidade de obedecê-lo e de fazer a vontade de Deus de fato? Essa mulher, meu irmão, com certeza tinha um testemunho glorioso, tinha um testemunho muito exemplar. E imagina ela chegando lá, vizinha, estou precisando de uma vasilha, de um pote, de alguma coisa. Está aqui, Santa de Deus, está aqui, irmã. Leva, coloca lá na tua casa, te serve, tenha bom proveito, entrega quando puder. Estou aqui parafraseando os vizinhos daquela mulher. E o que acontece, irmãos? Havia uma ordem dada pelo profeta: vai, pega os vasos, leva para a tua casa, fecha lá a tua casinha, tu vai enchendo, teus filhos vêm trazendo, tu vai enchendo e tu vai separando. Então, havia também uma ordem, e ela manteve essa ordem e cumpriu do jeito que o profeta falou. E quando ela pede, por último, outro vaso, irmãos, um dos seus filhos diz: olha, mãe, não tem mais vaso, o vaso acabou, todos os vasos que a senhora conseguiu recolher na nossa vizinhança já foram suficientemente cheios. E quando isso acontece, irmãos, o vaso para, o azeite para de encher, tá certo? O azeite parou. Que Deus, irmãos, ele nos encha com o seu azeite, com a sua virtude, com o seu poder, que ele nos dê condição de ser luz e sal da terra, que ele nos encha, irmão, com o seu poder e com a sua glória, e que onde a gente esteja, a gente seja um servo do Senhor, a gente seja reconhecido pelas virtudes de Deus. E quando eu falo em virtude, irmão, são as qualidades, são as coisas que Deus dispensa sobre nós e que evidencia no nosso proceder, no nosso falar, no nosso relacionamento, e que haja a bênção de Deus sobre a nossa vida, meu irmão. E quando termina de encher, meu irmão, ela sabia que aquilo ali valia algum dinheiro, valia muito dinheiro, por assim dizer. Ela poderia, meu irmão, ou não, chamar os credores: agora eu já sei como resolver, Deus preparou, está aqui o azeite, está tudo cheio, eu tenho muito azeite, eu agora posso. Ela poderia se encher de soberba e de ganância e de autoridade e se tornar uma pessoa autônoma
e chamar os credores e resolver a vida dela. Mas ela, irmãos, estava debaixo da palavra de Deus. É uma mulher sábia, meu irmão, foi uma mulher sábia. Ela tinha tudo ali agora para resolver os seus problemas. Ela foi, chamou o profeta. E ela diz assim: e sucedeu que cheios foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Ela comunicou ao profeta e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivem do resto. Então teve outra recomendação do profeta: olha, tu vai, paga a tua dívida, o que sobrar tu vende e tu vai viver agora por conta própria. Ou seja, Deus pagou a dívida daquela mulher. Deus sanou cada centavo da dívida daquela casa. Então, meu irmão, a gente também tem que meditar nisso. Como é que anda as nossas finanças? Como é que a nossa casa, meu irmão, está organizada financeiramente? Às vezes a gente recebe um valor e a gente gasta o dobro. E às vezes os nossos filhos, nossa esposa, a gente fica pendurado nos cartões de crédito, às vezes num cheque especial, e muitas das vezes, irmãos, vamos para o SPC e para o Serasa e não temos como pagar, meu irmão. O crente, ele pode fazer dívida, ele não tem impedimento para fazer dívida, porém ele tem que ter cuidado, ele tem que ter equilíbrio, e ele tem que fazer as suas coisas organizadas, ter uma planilha, ter uma tabela, onde ele coloque seus gastos, suas dívidas, aqueles gastos pontuais, aqueles gastos invisíveis que a gente, às vezes, até esquece. É uma conta no aplicativo, muitas das vezes é uma conta no streaming, muitas das vezes é uma conta de um celular, e essas contas invisíveis a gente se esquece. Tem que ir para a ponta do lápis também, meu irmão, para quando chegar no fim do mês você não se enrole e você não consiga arcar com a sua responsabilidade. Ser crente, irmão, não é só ver obra, não. Ser crente é dar bom testemunho. Quantas vezes o telefone está tocando e você não atende porque está devendo? Né, irmão? Às vezes a gente tem que meditar nisso. Meditar nisso. Tudo que a gente precisa, irmão, para sobreviver, nós temos. Então, se tem algum problema, irmão, na nossa vida, oremos a Deus, para que Deus faça uma obra, para que Deus nos ajude, mas não vamos, irmão, meter os pés pelas mãos. E dívida, irmão, tem muita gente que não está dormindo porque está endividado. E isso é terrível, irmão, é muito prejudicial, não só a nossa espiritualidade, mas o nosso psicológico fica totalmente abalado, meu irmão, com essa situação. Então, se você está nessa situação, procure uma ajuda financeira, meu irmão. Não vá meter os pés pela mão, fazer dívida para pagar a dívida que você não vai conseguir, não. Procure um especialista, sente, converse, declare o seu problema e procure ajuda. Primeiramente de Deus, que aqui já está a ajuda da parte de Deus, que é a palavra, e depois procure uma pessoa que entenda do negócio, para você fazer um acordo, para que você se desenrole, que você tenha paz. E essa mulher, irmão, vendeu aquilo, viveu do resto, ela e seus filhos, sanaram aquelas dívidas, glória a Deus nas alturas, e Deus, irmão, pagou a dívida daquela mulher. A gente vê que foi uma obra milagrosa do Senhor. Deus, ele teve misericórdia, compaixão, benevolência. Deus estendeu a sua mão, fez um milagre, irmão. Como é que pode, irmão, um pouco de azeite sendo derramado, enchendo vasilhas, multiplicando, esborrando vasilha, enchendo vasilha e não acabava, meu irmão. Enquanto tivesse vasilha, tinha azeite jorrando, porque a bênção de Deus é ilimitada, meu irmão. A bênção de Deus é ilimitada ao favor do seu povo. E você veja, irmão, que o nome de Deus ele foi glorificado. E Deus quis que essa obra ficasse registrada. E Deus, irmão, pagou a dívida daquela mulher, sanou o problema daquela casa, e o nome dele é glorificado. Então aqui a gente pode refletir, irmão, sobre toda essa história. Esse aqui claramente foi um problema financeiro que afetou o núcleo daquela família.
Mas, às vezes, irmãos, temos outros problemas, mas nós podemos usar da mesma lição dessa mulher, buscar o socorro de Deus, buscar o conselho da sua palavra, buscar o Senhor em oração, jejuar por uma causa, bater constantemente na porta do Senhor, para que ela abra em nosso favor e a gente glorifique o nome de Deus. Deus, irmãos, ele é santo e ele escolheu um povo especial, zeloso e de boas obras. Às vezes almejamos muito ver obras, milagres e maravilhas, mas como que nós, irmãos, estamos nos portando diante de Deus e diante da sociedade? Será que se nós olharmos no espelho, irmão, e fizermos um reflexo da nossa vida, como que nós estamos diante do nosso Senhor, meu irmão? Como que nós estamos diante do nosso Deus? Será que estamos, irmãos, deitando a cabeça no travesseiro e tendo paz e tendo quietude na hora de dormir? Das duas umas, irmãos. Podemos dormir em paz se estivermos andando em paz, obedecendo ao Senhor, não se enrolando, não se embaraçando com as coisas desta vida, porque quando a gente se embaraça, irmão, com a coisa desta vida e entra nesse emaranhado de problema, a gente deixa de servir aquele que nos alistou para um combate. Porque nós estamos enrolados, irmãos, aqui nesta vida. E como que nós vamos obedecer ao nosso Deus? Se estamos cheios de problema, de preocupação, de fadiga, de dívida, de processo, como vamos servir a Deus na beleza da sua santidade, irmão? Como que vamos poder falar de Deus, falar de Cristo, falar da sua obra, se a nossa cabeça está cheia de preocupação, perturbação, dívida, chamego de um lado, problema do outro, ligação, conversa fiada, às vezes mentimos, irmão, para despertar algum credor. Glória a Deus, meu irmão, glória a Deus, que essa palavra ela sirva de entendimento para você. Essa palavra ela traga paz e consolo para o seu coração, para que você organize, meu irmão, a sua vida e que você seja um bem-aventurado ouvindo a palavra de Deus. Então, meu irmão, essa mulher ela foi uma mulher sábia que deixou aqui vários ensinamentos para a gente, que quando a gente tiver, irmão, com algum princípio de problema, a gente busque primeiramente a Deus, primeiro o conselho da palavra do Senhor, e depois, irmãos, ele nos esclarecerá o passo a passo que nós vamos dar no decorrer daquele conselho. Segundo, meu irmão, quando o conselho ela recebeu do profeta a ordem, mediante a palavra que o profeta declarou para ela, ela fez tudo direitinho, foi lá na vizinhança, pegou os vasos, chamou os filhos, entrou para casa, colocou ali o azeite, toda a organização ela manteve, tudo organizado como o profeta falou. Quando acabou, meu irmão, ela teve paz, ela teve calma, tranquilidade, chamou o profeta, declarou para ele, está tudo aqui, meu Senhor, está tudo aqui como o Senhor me pediu. O que é que eu faço? Ela ainda pediu a direção do profeta, irmão, ou seja, se o azeite era para fim de pagar a dívida, ela não precisava nem chamar o profeta, por assim dizer, mas ela teve humildade. Eu vou chamar o homem de Deus, eu quero que ele me diga, tem muito azeite dentro da minha casa, eu vi a mão de Deus esborrando azeite dentro da minha casa, mas eu vou buscar ainda o consolo da palavra, para saber o que é que eu tenho que fazer com tanto azeite. Paga a tua dívida e vive do resto, tu e teus filhos. E ela obedeceu. E ela viveu para a glória de Deus. E essa dívida, irmão, foi paga pelo Senhor. Ela recebeu graça, misericórdia. Aquela mulher, meu irmão, ela também era uma pecadora, como nós somos também. E ela recebeu do Senhor graça e misericórdia, meu irmão. Nós, hoje, irmãos, ainda, a humanidade ainda tem uma grande dívida para com o Senhor, uma grande dívida para com o Criador, porque a humanidade, meu irmão, ela está em pecaminosidade, a humanidade ela está em queda, e muito ainda, irmão, precisa de uma regeneração para que os relacionamentos sejam concretizados, que os relacionamentos eles sejam regenerados pelo Senhor, e nós precisamos, irmãos, de Jesus Cristo. Ele, meu irmão, é o nosso fiador, ele é o nosso pagador, ele é aquele que deu a sua própria vida em favor da nossa,
Hoje, muitos irmãos da humanidade não estão endividados feito esta mulher estava por causa do seu marido, mas nós temos a dívida do pecado que ela só foi paga pelo derramamento do sangue de Cristo e só pela fé que nós alcançamos essa dívida paga na cruz do Calvário. Então, você que está ouvindo essa palavra também, meu irmão, talvez você não esteja endividado como essa família, mas você continua sendo um pecador, como todo ser humano. Nós somos pecadores redimidos pelo sangue de Cristo. E você pode ser também, meu irmão. Aceite o evangelho da salvação. Creia nele para que você seja salvo, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Primeiro do judeu, depois dos gregos, porque assim o Senhor fez. Então, creia, meu irmão, que Jesus Cristo pode pagar a dívida do teu pecado. A partir do momento que você crê, a tua fé, mediante Deus, te levará lá no Calvário e Cristo pagará toda a tua culpa, meu irmão. E não haverá mais nenhuma cédula, porque a cédula do pecado ela é rasgada, é anulada, é paga pelo sangue do Todo-Poderoso. Então, creia que o Senhor ele pode pagar a tua dívida também. Bendito o Rei da Glória. E que você tenha paz, meu irmão. Creia que Jesus Cristo é o teu Salvador. Creia que Deus amou o mundo de tal maneira. O Senhor amou o mundo de tal maneira. Não foi porque o mundo amou Deus, ou porque o mundo era amorzinho. Nada, irmão. Vamos deixar de hipocrisia. A gente é mau. O ser humano, ele é totalmente mau. Se Deus não habitar com poder e grande glória na vida do ser humano, ele faz coisas deploráveis. Olha a história da humanidade, irmão. O que é que o ser humano tem feito até o dia de hoje? Se Deus não estiver com ele, meu irmão, ele só faz o que não presta. Verdade. Mas Deus, irmãos, amou o mundo de tal maneira, o mundo são as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ele entregou o seu filho, ele enviou o seu filho a esta baixa terra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a vida eterna, irmãos, é uma realidade. Então, tome posse da tua vitória, meu irmão. Tome posse das virtudes do céu. Tome posse da palavra de Deus. Tome posse daquilo que Deus tem te enviado nessa tarde. E creia que Deus ele pode fazer uma obra de restauração dentro da tua família. Dentro da tua casa, Deus pode fazer uma restauração, meu irmão. Deus pode, se Ele quiser, quitar tuas dívidas também, sanar todo o teu crédito negativo e te colocar em liberdade. Mas isso é uma responsabilidade sua, certo? Isso é uma responsabilidade sua. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, meus irmãos. Então, creio que a dívida maior que a humanidade tem até hoje, ela já foi paga por Cristo, só que ela só é alcançada mediante a fé. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Dom é um presente gratuito, é Deus te dando. É você reconhecendo que você é um miserável, que você é um pecador, que você não tem boa coisa nenhuma para dar a Deus, que você não tem nada de bom para ofertar para o Senhor, mas o Senhor te santificou. O Senhor operando em você é que você pode dar alguma coisa ao Senhor, porque o Senhor está nos teus atos. Amém, Senhor. O ser humano por si só, meu irmão, ele não convence a Deus. O ser humano por si só, as suas justiças são como os trapos de imundícia. Não converte coração. Virtude humana não converte coração. Toda obra que eu e você tentar fazer para ocultar os nossos pecados são como os trapos de imundícia. Nós precisamos de uma vestimenta do Senhor, uma vestimenta de justiça. Nós precisamos que a justiça de Deus, a ira de Deus que foi aplicada em Jesus Cristo, ela seja revertida em nós, com aquele sacrifício maravilhoso no Calvário, onde Deus deu o seu próprio Filho, porque Ele amou o mundo, e o seu Filho lhe obedeceu. Jesus Cristo, sendo Deus, não usurpou ser igual ao Pai, mas foi obediente até a morte, morte de cruz. Segundo Paulo, irmãos, em Gálatas 3:10, Jesus Cristo se fez maldito, porque está escrito na palavra de Deus: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro da cruz. E ele se fez maldito pelo amor da tua alma, carregou nos seus lombos
todos os nossos pecados, toda a nossa dívida, toda a nossa transgressão. Jesus pegou toda a nossa iniquidade e andou em direção ao Calvário. Como a ovelha muda, não abriu a sua boca. Como a ovelha muda, foi aos seus tosquiadores. E ali, meu irmão, ele se sacrificou, derramou seu sangue imaculado em benefício da humanidade, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Para a tua vida ser sanada, creia em Cristo, meu irmão. Creia em Jesus Cristo. Ele tem um antídoto para curar toda e qualquer enfermidade e moléstia existente no teu corpo, na tua vida e no núcleo da tua família. Então, siga, meus irmãos, as instruções da palavra de Deus. Guarde cada palavra que você ouviu hoje, cada exercício, pratique, cada ordem, pratique, e você vai ser um bem-aventurado na face dessa terra. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória ao Senhor. Quem sente de agradecer, já coloca a mãozinha, já se disponha para que a gente, em agradecimento, louve a Deus por essa dádiva que foi cultuar a Ele nessa tarde. Juntos, irmão, nossa fé e comunhão, oramos a Deus em nome do Senhor Jesus.